Oi, eu sou a Zóia. Bom, hoje o tema é arte. Bom, eu acho que é interessante falar algumas coisinhas sobre arte que estão um pouco além da simples apreciação de uma obra específica, mas falar sobre o que seria a arte, quais seriam os propósitos e o seu impacto na educação, né? Principalmente o impacto na educação, né? Por que é importante que se faça aulas de arte nas escolas, né? Principalmente. Então, uma das coisas que a gente tem que entender sobre arte é, é como, por exemplo, a gente entende a questão da estética. Ficou muito convencionado, né? Ficou muito batida a ideia de que a estética é uma parte da filosofia que estuda, não sei o que e tal. Mas vamos trabalhar a estética no seu sentido primitivo, né? Que vem da estesis, que é do grego, que significa sensação, né? E o que isso significa? Que a estética ela está acontecendo o tempo todo no nosso ao nosso redor, né? A estética ela ocorre o tempo todo. Por quê? Porque a gente vê as coisas, a gente enxerga as coisas, a gente ouve as coisas, a gente toca as coisas, sente sabores, cheiros. Então, tudo isso é uma apreciação estética. Tudo isso é esteses, é sensação, é sentido, né? E a arte, ela tem muito a ver com essa questão da apreensão dos sentidos através de algum estímulo sensorial, né? Como, por exemplo, um quadro, né? Que é uma apreciação pela visão. Temos a música, que é pelo ouvido. Temos até mesmo a gastronomia. A gente pode considerar uma arte, uma vez que nós estamos trabalhando com uma percepção de sabores, paladar. A gente está estimulando o sentido enquanto a gente está apreciando um prato muito bem feito ou mal feito, né? Então, dito isto, né, depois dessa introduçãozinha, a gente chega numa questão que é a seguinte. A, a nossa infância é constituída de elementos de experimentações, né? A primeira infância, principalmente, é onde as crianças vão aprender a interpretar essas coisas que estão inseridas nesses contextos sensoriais, né? Por exemplo, a criança aprende a enxergar e identificar que o que ela está enxergando, por exemplo, é um cachorro. E ela faz a diferença entre o cachorro e o gato, né? Ela aprende a diferenciar a voz do pai dela da voz da mãe dela. E depois, posteriormente, dos avós, dos tios, né? Então, a primeira fase da infância é uma fase de muito
do desenvolvimento sensorial, né? Onde ela aprende a ver, aprende a enxergar, aprende a degustar comidas, aprende a sentir as texturas, né? Ou seja, enfim, e são coisas que a gente não adianta muito explicar como é que essas coisas funcionam. Por exemplo, é mais fácil para uma criança entender o que é uma textura áspera, fazendo ela passar a mão numa superfície áspera para ela entender, olha, isso é áspero, do que tentar criar vários conceitos de áspero que a criança não vai entender, a não ser passando a mão na superfície áspera, né? Então, o que acontece? A criança, ela vai desenvolvendo essas habilidades de sentir e interpretar, né? E temos também a questão, por exemplo, um exemplo do que a gente quer com essas considerações é, por exemplo, quando a criança começa a experimentar todos os tipos de comida, né? Por exemplo, a criança aprende, a mãe tem que dar verduras, tem que dar carne, tem que dar vários tipos de carne, não é só a carne de vaca, mas também a de frango, peixe, aí verduras, todas elas possíveis e imagináveis. Aí, até que chega um momento em que a criança chega à conclusão de que ela prefere umas coisas em relação às outras, né? Ou seja, ela começa a desenvolver as preferências dela, né? Agora, para ela aprender a desenvolver essas preferências, ela precisa experimentar todas as opções, né? E o mesmo se dá no contexto artístico, né? Quando você trata de artes, eu acho que é interessante que a criança aprenda a ouvir uma musiquinha clássica, ou ouça uma música, um rockzinho ali, né? Aprenda a ouvir uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E ali, pelas tantas, ela chega a uma conclusão, eu prefiro essa daqui, entendeu? Então, a educação artística, ela trabalha nesse sentido de, primeiro, a criança entender o mundo através daquilo que ela percebe sensorialmente. E depois, mais tarde, ela seja capaz de fazer julgamentos a respeito daquilo que elas aprenderam, a respeito daquilo que elas experimentaram, né? Então, isso é interessante porque existe uma intimidade muito grande entre a estética e um pouco da ética também, né? Porque se você for analisar, a questão da ética, ela também passa pela questão sensorial, né? Existe algumas publicações, inclusive num livro bem simplesinho, né? Assim, mas interessante, que é o Você Pensa o que Você Acha que Pensa, do Julian Badini, né? Que ele analisa a questão da ética e da moral a partir do nosso processo de sentir repulsa a determinados comportamentos, né? Por exemplo, você vê uma pessoa esmagando uma barata, você tem um determinado tipo de sentimento que pode ser diferente do sentimento que você tem quando você vê uma pessoa
sei lá, torturando outra pessoa, né? Ou seja, existem níveis nos quais a sua repulsa se manifesta, né? Então, seria tecnicamente mais ético matar uma barata do que tentar torturar um ser humano, né? Pela Então, isso porque a questão da repulsa é uma coisa muito importante na hora que você vai estabelecer uma questão de princípios, né, morais e éticos, né? Porque se você não é capaz de sentir repulsa por alguma coisa, então a sua ética fica meio abalada, porque então para você tudo pode, porque nada te deixa com nojinho, né? Ou seja, você não é capaz de sentir nojinho de nada, né? Então, se você não é capaz de sentir nojinho de nada, você tecnicamente não teria certos princípios, porque você tem estômago para tudo, né? Bom, eu não acho que as coisas sejam tão assim, claro, né? Eu acho que mas que existe uma percepção dentro do contexto artístico que se você é acostumado, pelo menos, a apreciar o lado belo das coisas, né? Curtir uma boa música, curtir um bom filme, apreciar um quadro, saber o que é bom, a sua percepção de que alguma coisa não está legal, a sua sensibilidade, pelo menos, fica muito mais afetada, né? Pelas coisas que não são tão artisticamente interessantes, né? E tal, né? Mas tem, claro, várias questões a serem levantadas nesse campo, né, de estudo, de apreciação, de agora é interessante que se tenha em mente que a arte ela promove esse tipo de sensibilidade. E não só a sensibilidade artística, é a sensibilidade humana, né? Ou seja, a sensibilidade por aquilo que o ser humano deveria apreciar e, ao mesmo tempo, entender que nem tudo, ou seja, a arte ela propicia essa sensibilidade para de repente não tolerar certos níveis de atrocidades, por exemplo, né? Apesar de algumas manifestações artísticas promoverem justamente essa repulsa, né? Como, por exemplo, quadros ou fotos que retratam cenas de guerra, por exemplo, aquelas fotos assim de judeus nos campos de concentração, aquilo ali realmente promove uma certa repulsa, né? E talvez essa repulsa seja importante você sentir essa repulsa para que você não siga nesse caminho, né? Porque você acha que aquilo ali não é aceitável para o ser humano, né? Então a arte ela tem que promover esse tipo de sentimentos, justamente porque os sentimentos são a base
as bases pelas quais você chega na ética, né? No processo de estruturação de um sentimento humanizado, né? Então, então é isso. Eu acho que eu fico por aqui e se alguém tiver dúvida depois, é só uma questão de perguntar e estamos aí para tirar dúvidas mesmo. Pelo menos do ponto de vista para que arte, para quem e para que arte é para todos e para fazer as pessoas virarem pessoas melhores. Com certeza a arte serve para melhorar as pessoas. Enfim, é basicamente isso. Então, eu fico por aqui. Quem gostou, comenta e compartilha, faz o que vocês pretenderem. Obrigada.